Olá, estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Obrigado por mais uma vez acessar este canal e nos acompanhar em mais um estudo bíblico. Se ainda não é inscrito no canal, já faça isso agora. Clique aí em inscrever-se. Será um prazer receber você como membro aqui do canal e que acompanhe todos os dias os estudos. Se você já é inscrito, deixe seu joinha, faça seu comentário. É bom ter a sua companhia. Vamos lá para mais um estudo bíblico? Nós estamos estudando a carta que Paulo escreve aos Gálatas, estamos no capítulo 5, vamos hoje para o versículo 7, onde Paulo vai falando um pouquinho da obediência, de viver nessa esfera da verdade, dentro desse contexto que Paulo está abordando aqui. Na parte final desse parágrafo, Paulo vai focar a sua atenção naquela influência perniciosa desses falsos mestres na igreja ali. Estavam infiltrando e atrapalhando e fazendo um grande estrago na igreja. E Paulo entra de forma contundente, de forma firme aqui com eles, não é? E o contraste aqui entre ele e o falso mestre que vos perturba, como diz a parte B do versículo 10, né? E ele diz, né, que ele, o apóstolo Paulo, ensina a verdade de Deus. Segundo John Stott, Paulo traça aqui todo o curso da sua fala doutrinária, não é? Sua origem, versículos 5 e 8, seu efeito, no capítulo 5, versículo 10, versículo 7, versículo 10, versículo 12, e no seu fim, parte B do versículo 10. Ao mesmo tempo, Paulo vai convocar os crentes a uma obediência. Eu quero convidar que você me acompanhe aqui. Primeira coisa, nós observamos alguns pontos. Paulo chama os cristãos que obedecessem à verdade, porque a nossa vida cristã, ela é uma corrida. O versículo 7, ele diz assim: vós corrieis bem, quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Paulo relembra os crentes aqui o começo da caminhada deles. Paulo traz a memória deles quando eles começaram. E nós já estudamos aqui, não é? Eles receberam Paulo de uma forma tão alegre e efusiva, como se fosse um anjo, não é? Paulo diz lá no capítulo 4 e no versículo 14. Eles começaram correndo bem a carreira cristã, mas os falsos mestres entraram na pista de corrida, e eu posso usar essa expressão, para tirá-los da pista onde eles estavam correndo e para fazer com que aqueles cristãos perdessem o rumo, perdessem o foco da vida cristã e começassem a se preocupar com outras coisas. E Paulo está trazendo eles aqui para que eles pudessem voltar. Olha, vocês estavam correndo bem, o que está acontecendo com vocês? Você sabe que um corredor, ele precisa correr segundo as regras. Ele não pode mudar de pista, ele não pode desviar-se, ele não pode distrair-se, olhar para os lados. Ele precisa manter-se o foco. E Paulo chama a atenção desses irmãos. E nós vemos isso acontecendo muito, não é? Tantas pessoas começam bem a carreira cristã, animado, focado, e depois começa a preocupar-se com um monte de coisinhas. Começa a aparecer um monte de ideias, de circunstâncias, de problemas. E a pessoa começa a olhar aqui, olha ali, começa a distrair-se com tantas coisas desnecessárias. E é isso que Paulo chama a atenção deles aqui. Não desvie a atenção. Paulo vai chamando a atenção desses irmãos, não é? Quando Paulo ele usa a imagem da corrida para dizer aquelas pessoas como salvas. É importante também mencionar isso aqui. Na vida com o Senhor. Porque nós nos tornamos cidadãos dos céus pela fé em Cristo Jesus, nós já falamos isso aqui. E o Senhor coloca diante de cada um de nós um percurso para correr. Então, a nossa corrida na vida cristã, ela vem depois da nossa salvação. A gente é salvo e nós começamos uma corrida. E o Senhor coloca esse percurso para cada um de nós corrermos e para vivermos essa corrida dentro da vontade do Senhor, fazendo aquilo que o Senhor almeja que nós façamos. Outra coisa que Paulo destaca no versículo 8 é a necessidade de obedecer à verdade, porque esse falso ensino ele não vem de Deus. A Bíblia diz que essa persuasão não vem daquele que vos chama, diz o versículo 8. Paulo diz que essa influência para desviar da pista de corrida é uma forma de perder o rumo na corrida. Esse desvio do caminho da graça
para entrar nesses labirintos aqui que Paulo fala, não é? Da confiança na lei, na persuasão daquilo que os falsos mestres estavam ensinando, é uma forma de desviar daquilo que o Senhor realmente almeja, deseja de cada um de nós. Esses falsos mestres, eles estavam ali persuadindo a igreja com mentiras, jogando coisas para suas próprias conveniências. E Paulo fala, esse ensino não procede de Deus. Irmãos, aquilo que não está fundamentado nas Escrituras não procede de Deus. Hoje nós temos toda a revelação da vontade de Deus nas Escrituras. Nós não precisamos de novos profetas, profetisas, ideias, revelações para podermos basear a nossa jornada cristã. E sabe qual é o grande problema hoje, nós vemos hoje? Grande parte, eu poderia dizer que quase todas as heresias pregadas, elas vêm a partir de uma suposta nova revelação, ao que foi acrescentado, ao que foi entendido diferente. E isso é um problema. E Paulo está exortando esses irmãos aqui. E esses ensinamentos não vêm do Senhor, não. E eu peço você que atente a isso. Grande parte das heresias vem a partir de homens, mulheres que se colocam como profetas, como pessoas que receberam uma nova revelação, um novo entendimento e querem infiltrar no meio da igreja e trazer distorções para o que já está revelado segundo a vontade do Senhor. Obedecer à verdade, porque a mentira, a heresia é muito perigosa. Paulo vai dizer aqui, ó, versículo 9. Paulo usa agora a figura culinária, né? Ele diz, um pouco de fermento leveda toda a massa. Uma pequena heresia, ela causa um grande estrago. Paulo sai do campo esportivo e vai para o culinário agora, né? Ele deixa de falar da linguagem esportiva e vai falar do fermento, não é? O fermento é um símbolo da hipocrisia na Bíblia. Você vai ver isso lá em Mateus 16, versículos de 6 a 12. O fermento é símbolo do pecado. Paulo já usa em 1 Coríntios 6, versículo 2, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 6. E também o fermento é figura de falsa doutrina aqui em Gálatas 5, versículo 9. O fermento, meus irmãos, por menor que seja, por mais pouco que seja, ele transmite a acidez para toda a massa. Isso é uma observação importante. Nós precisamos ser muito, mas muito cautelosos, não permitindo uma imitação da sã doutrina ou que nada venha substituir a palavra, a doutrina que nós conhecemos. É como um pouquinho de heresia. A pessoa diz, não, eu sei que isso é errado, mas não tem problema, é só um probleminha. É tão bonito, né? Como eu já ouvi falar. Eu sei que tem umas heresias, mas é um louvor tão bonito. Eles falam tão bonito e começam. Essa heresia, por menor que seja, ela causa um grande estrago. Nós precisamos estar atentos a isso. Nós não podemos transgredir com a verdade. Nós não podemos ser tolerantes com a falsa doutrina. Não podemos fazer vistas grossas a esse fermento que muitas vezes, de forma sutil, quase invisível, penetra nas igrejas. A gente tem que estar muito cuidadoso. Às vezes nós vamos ser mal entendidos, às vezes vamos ser chamados de chatos, grosseiros, não é? Mas a gente precisa tomar muito cuidado. As nossas igrejas precisam estar atentas a isso. Porque quantas heresias nós vemos hoje dentro das igrejas que começaram com uma pequena heresiazinha e aquilo vai ganhando tempo. Quantas cabeças cheias de confusão hoje porque começaram a ouvir ensinamentos de heresia. Eu sempre digo para os irmãos que estão mais próximos, não para ouvir ensinamento herético, não. Ah, mas eles bateram no meu portão, eu não vou ser grosseiro, eu chamei para entrar, deixei eles falarem. Eu sei que tem umas coisas erradas, mas eles falaram de Bíblia. Não vai nessa, não. Um pouquinho de veneno mata. Talvez você liga a televisão, você sabe que ali tem um monte de ensinamento errado, mas está falando de Deus, mas tem um hino bonito. Para com isso, corre dessas coisas. E é isso que Paulo está dizendo para esses irmãos aqui. Não dê atenção. Não abra o portão da sua casa para essas pessoas entrarem, para te ensinar a heresia. Não liga a sua televisão ou ouça no YouTube ou no rádio ensinamentos que você sabe que tem heresia ali no meio. Para que ouvir?
Um pouco de fermento leveda toda a massa. Não deixe que isso vai criar confusão no seu coração, na sua mente. Não seja tolerante com heresia. É essa a orientação da palavra de Deus. Deus tenha misericórdia de nós. Que nós possamos ser como o apóstolo Paulo, firmes no combate às heresias. Sai dessa, para com isso. Procure a sã doutrina, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é suficiente. Deus abençoe sua vida, obrigado por me acompanhar novamente. Eu volto no próximo encontro aqui no canal Minuto Missionário.